Aleluia. Boa noite, família. Shalom. Que bom podermos compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. Eu vou pedir você para manter a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler de imediato o texto, mas como vocês já estão acostumados da forma que fomos ministrando, nós vamos compartilhar o texto. Nessa noite eu quero falar de desafios. Quando eu e você vivenciamos um tempo de desafios. E nós vamos olhar de forma carinhosa para a vida de Noé. E no tempo de Noé, quando a gente começa a observar o cenário que ele vivia, a terra estava plenamente corrompida. Havia uma desintegração moral, familiar, espiritual, diversas dificuldades, diversos desafios eram a realidade do povo. Mas o que nos encanta, que em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração com práticas que ofendiam plenamente o Senhor, a palavra do Senhor vai mostrar para nós algo poderoso, algo que nos incentiva e algo que nos inspira, porque no meio dessa nação corrompida, Deus vai encontrar Noé. Os olhos do Senhor vão encontrar Noé. E quando os olhos do Senhor encontram Noé, a palavra do Senhor nos ensina. Ela não só nos inspira, mas ela nos ensina que o favor de Deus independe, melhor dizendo, de ambiente. Então, talvez você não está no lugar mais favorável. Talvez você não está no lugar aonde você poderia estar, gostaria de estar ou deveria estar. Mas tem uma coisa que vai atrair os olhos do Senhor para você, o seu posicionamento. Noé não estava na melhor nação. Noé não estava vivendo o melhor tempo. Noé não estava vivendo num tempo que temia o seu Deus, mas ele estava posicionado com o Senhor. E porque ele estava posicionado com o Senhor, os olhos do Senhor o encontram. E aí quando eu percebo os olhos do Senhor encontrando Noé, eu quero lembrar uma coisa a você: é possível nós encontrarmos o favor do Senhor. O que eu quero te incentivar nessa noite é que, mesmo em tempos difíceis, é possível nós desfrutarmos do favor e da bondade do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, em lugares desfavoráveis, em lugares aonde você não está confortável, os olhos do Senhor podem te encontrar e a sua vida pode ser poderosamente abençoada. E aí eu quero compartilhar algo que o Espírito de Deus foi ministrando na minha vida. Em meio aos tempos difíceis, em meio às lutas, às guerras que nós enfrentamos, então, eu e você precisamos encontrar esse favor. E aí eu convido você a ir para Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que nos diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E aí eu quero compartilhar alguns valores. Vocês já estão acostumados que sempre eu vou trazer princípios para vocês. Encontrando o favor de Deus, dentro dessa perspectiva, dentro desse privilégio, o que eu aprendo com Deus? O que o Espírito ministra a minha vida? Que o favor de Deus nos diferencia no meio da corrupção. Você pode estar vivendo em tempo de corrupção. Você pode lidar com pessoas corruptas. Você pode lidar com pessoas que não carregam os valores dos céus. Mas o favor do Senhor
realmente movendo sobre a sua vida, Ele vai nos diferenciar nesse tempo e no meio dessas pessoas. Isso me alegra muito. Porque se você vai para o versículo 9, ele vai trazer para nós que, apesar de Noé viver no meio de uma geração tão perversa, de uma geração tão corrupta, ele escolheu andar com Deus. O versículo 9, ele é enfático. Ele vai dizer: Noé, homem justo, íntegro, Noé andou com o Senhor. Quando eu olho para isso, eu entendo algumas verdades que têm que trazer impacto às nossas vidas. Primeira verdade profética que eu quero liberar sobre você nessa noite: Deus sempre levanta pessoas para se destacarem espiritualmente. Em toda geração, em todo tempo, em todo lugar, Deus vai levantar pessoas para se destacarem espiritualmente. E eu espero que o seu coração esteja queimando para você ser essa pessoa encontrada hoje, encontrada nesse tempo, encontrada nessa cidade. Que você seja levantado espiritualmente, que por onde você passar, todos saibam que ali tem um homem de Deus, que ali tem uma mulher de Deus. Então vamos lembrar, quando o mundo está em decadência, Deus busca pessoas para levantar espiritualmente. Eu espero que essa pessoa seja eu e seja você. Só que eu aprendo também que o favor de Deus traz um grande benefício para nós. Porque o favor de Deus, ele alinha o meu coração com o coração dele. Quando eu estou caminhando debaixo desse favor, quando eu estou caminhando debaixo dessa graça, então o meu coração vai sendo restaurado, o meu coração vai sendo curado, o meu coração vai sendo avivado, a minha vida vai sendo ungida, para que haja um alinhamento do céu com o meu coração. E quando o céu consegue se alinhar com o meu coração, eu começo a vivenciar o que nós gostamos de chamar de sobrenatural no meio, de Deus no meio da igreja. Então, nós não temos desculpas, isso me agrada. Como vocês já me conhecem, eu gosto de ser muito pontual. O que me agrada é que mesmo em ambiente difícil, ou mesmo em ambientes desafiadores, Deus está separando você, Deus está separando a mim para algo extraordinário. Eu estou numa expectativa muito grande. Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa que nós vamos viver um tempo de manifestação extraordinária de Deus em nossas vidas. Você não vai cantar mais do mesmo jeito, você não vai dançar mais do mesmo jeito, eu não vou pregar mais do mesmo jeito. Nossa casa vai experimentar a autoridade de Deus e o extraordinário do Senhor vai se manifestar. Eu estou nessa expectativa, mas, além de entender que é necessário esse alinhamento, o meu coração se conectar plenamente com o coração do Senhor, quando eu caminho no favor de Deus, eu desfruto de um outro valor. O favor de Deus nos dá direção e estratégia. Eu olho para a palavra do Senhor, Gênesis 6, versículo 14, glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para Gênesis 6, 14, nós nos deparamos com Deus tendo uma conversa muito clara com Noé. E Deus vai especificar para Noé os detalhes dos quais ele teria que trabalhar na construção da arca. E Noé vai se deparar com a seguinte afirmação de Deus: fazei para ti uma arca.
Então eu aprendo algo com o Senhor. O favor de Deus não é apenas proteção. Porque a arca, nós sabemos muito bem que ela foi construída para proteger o homem, para proteger a criação, para dar continuidade ao projeto de Deus com a humanidade. Mas quando eu olho Deus chegando até Noé, tendo uma conversa clara com ele e detalhando como ele deveria desenvolver a construção da arca, eu aprendo que o favor de Deus é proteção, mas que o favor de Deus também é revelação. Que quando eu estou caminhando debaixo desse favor, sim, eu vou estar caminhando debaixo dessa proteção, mas eu vou desfrutar de revelação divina, seja através de sonho, seja através de visões, seja através de profecia, seja através da palavra, seja através de circunstância, seja através da revelação de Deus se manifestando e se revelando a mim e a você. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai encontrar o jeito de falar com você de forma específica e você não ter dúvida nenhuma que Deus falou. Vocês me conhecem, já são muitos anos que eu estou aqui com vocês. Eu amo profecia, Deus me usa. Eu amo revelação, Deus me usa. Eu amo visão, Deus me dá visões. Só que eu quero dizer para vocês, Deus não é menino para caminhar conosco em imaturidade. Deus não fala hoje e muda a sua palavra amanhã. Então todas as vezes que você subir nesse altar e dizer que Deus falou com você, você vai precisar sustentar o que Deus falou. Porque se você não sustentar o que Deus falou, não é palavra de Deus, é palavra do seu desejo, da sua vontade, da sua humanidade, da sua covardia, da sua prática de pecado ou uma mentira gerada pelo seu coração que você quer que os outros acreditem. Mas quando nós chegamos nesse altar e falamos que Deus nos falou para fazer algo, independente de dificuldade e desafio, Deus não vai mudar de ideia, porque está desconfortável para você. Então todas as vezes que você abrir a boca para dizer que Deus falou, sustenta o que Deus falou. Senão não é voz de Deus, é voz de homem. É vaidade, é pecado. E nós conhecemos muitas pessoas que chegaram aqui e falaram, Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou. Mudou as circunstâncias, mudou a palavra, mudou a postura. Isso não é Deus. Isso é coisa de menino. Coisa de menina. Isso não é coisa de homem de Deus e nem coisa de mulher de Deus. Então, quando Deus fala conosco, pode ser difícil do jeito que for, nós vamos ter que ir até o fim. Nós vamos ter que nos posicionar até o fim. Porque o favor de Deus, quando revelado a nós, Ele nos preserva. Mas também Ele nos conduz a novos começos. Então, enquanto o mundo enfrentava juízo, Noé e sua família foram preservados. Você está entendendo que o favor de Deus te esconde do juízo de Deus? Então, se houver uma sentença para Muriaé, se houver uma sentença para Minas Gerais, se você caminha debaixo do favor de Deus, a sentença virá, mas você estará debaixo da preservação do Senhor, porque a voz do Senhor ecoa nos seus ouvidos e você anda debaixo do seu favor. E aí eu olho para essa palavra, versículo 14. E quando Deus fala, constrói uma arca, Noé, Deus está dando para Noé medidas específicas. Deus está dando para Noé estratégias claras. Deus está dando para Noé direção exata. Então existe uma verdade profética aqui. Quando você encontra o favor de Deus,
isso. Quando você está caminhando debaixo do favor de Deus, você vai enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Você vai ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Você vai ter clareza daquilo que muita gente vai estar criticando. E aí tem uma declaração profética que eu trago para vocês nessa noite. Deus está liberando as estratégias sobrenaturais para as nossas vidas. Você precisa tomar decisões difíceis. Você precisa reconstruir, recomeçar. Você precisa realmente se posicionar para viver algo diferente. Levanta sua mão nesse momento que eu quero profetizar sobre você. Deus está liberando sobre nós, Deus está liberando sobre essa casa estratégias sobrenaturais que vão mudar a nossa vida, que vão mudar a nossa visão, que vão nos posicionar de forma diferente, porque tem estratégias e direções da parte de Deus para as nossas vidas. E aí, caminhar debaixo do favor de Deus nos preserva e nos coloca em posição de recomeçar aonde você precisa recomeçar. Talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez nos seus relacionamentos emocionais, nos seus relacionamentos espirituais, amorosos. Talvez você está precisando recomeçar. E aí a gente vai se deparar com o cenário do dilúvio. O dilúvio acontece. Juízo sobre a terra. Destruição por todo lado. Mas a família de Noé está preservada. A geração de Noé está preservada. E se você vai para Gênesis capítulo 9, versículo 13, você vai se deparar com a declaração de Deus dizendo que Ele iria estabelecer uma aliança com Noé. E a demonstração visível dessa aliança seria um arco colorido sobre as nuvens. O que nós chamamos de arco-íris. E aí nós vamos descobrir umas verdades. O que o favor de Deus promove? Semana passada eu tive o privilégio, deu aquela chuva forte no final da tarde. Aí eu fui lá na minha chácara, e na hora que eu estava indo, nossa, aquele arco-íris lindíssimo, cortando o céu. Que coisa linda. Que coisa extraordinária de ser contemplada. Mas isso não é o mais importante. O que é importante? O que o favor de Deus traz para você e para mim? E o que o favor de Deus traz para você e para mim? O favor do Senhor vai guardar você em meio às crises. Irmãos, crises políticas, crises financeiras, crises econômicas, crises familiares, crises emocionais. Não sei qual tipo de crise que pode te envolver. O que eu estou dizendo para você, que você está caminhando debaixo de uma nuvem de favor. E essa nuvem de favor está declarando para você que é o Deus Todo-Poderoso, com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Crise é inevitável, ela vai chegar até nós. A diferença é que você estará guardado no meio das crises. Elas não vão te tocar, porque a mão do Senhor vai estar te protegendo. Mas e quando a crise, pastora, é dentro da nossa casa? E quando a crise está cortando em nós? E quando a enfermidade é dentro da nossa casa? E quando o luto é dentro da nossa casa? Vocês sabem que ano passado eu lidei com luto. E foi um tempo muito dolorido para mim. Só o Senhor sabe o quanto foi sofrido administrar o período de luto. E quando isso acontece na minha casa, quando isso corta a minha carne, quando isso chega até você, meu querido, toma uma posição diante do seu Deus. Crise é inevitável, Deus vai te sustentar nela, mas o melhor de tudo, que Ele te
você passa por ela e você adquire sabedoria, você passa por ela e você adquire maturidade, você passa por ela e você adquire força, você adquire realmente raízes, para que nenhuma tempestade te arranque da presença do Senhor. Por quê? Porque estamos diante do favor. Mas esse favor que nos protege na crise, esse favor que nos sustenta no processo, é o mesmo favor que gera uma nova estação. Nenhuma conquista, a celebração é para sempre. Nenhuma bênção vai sustentar você para o resto da vida. Mas também nenhuma dor vai durar a vida inteira. Tudo é transitório, tudo passa. A celebração da conquista passa e você vai ter necessidade de outras. Mas a dor também passa. E quando a dor passa, Deus te introduz numa nova estação. E a nova estação depois da dor é uma estação de consolo, é uma estação de renovação, é uma estação aonde você realmente vai desfrutar da instrução do Senhor. Então levanta a sua mão. O que parecia destruição será plataforma de recomeço. Então eu vou falar e você vai gritar com toda a força do seu pulmão: eu encontrarei o favor de Deus, serei preservado, direcionado e estabelecido para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos caminhar debaixo do favor, vamos caminhar debaixo da graça. Mas o cenário que Noé estava vivendo nos aponta outras verdades. Além de viver todos esses benefícios que o favor de Deus traz para nós, o segundo valor que eu encontro na experiência de Noé com Deus e que eu quero aplicar na minha vida, que nós precisamos andar em comunhão com Deus. E aí eu convido você a ir para Gênesis 6, versículo 9. Existe um relato a respeito de Noé, que precisa ser um relato a seu respeito e a meu respeito. Quando alguém falar de nós, alguém precisa relatar o que foi relatado através da vida desse homem. Noé, homem justo, homem íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aqui entra um profundo desafio ao meu coração. Nós não vamos ser tirados do mundo para sermos testemunhas vivas de quem Deus é na nossa vida e do que Deus faz em nós. A diferença é a nossa crença, a diferença é a nossa experiência, o quanto você conhece de Deus e o quanto Deus tem de você. Eu conheço pessoas que conhecem muito mais de Deus do que eu. Eu conheço pessoas que, se eu for me assentar com elas para fazer um debate teológico, com certeza eu vou estar perdendo, devido ao deter de conhecimentos que essas pessoas têm. Mas, infelizmente, Deus tem muito pouco delas. Porque não é o quanto de conhecimento você detém, mas é o quanto de você Deus tem nas suas mãos. E eu tenho me esforçado para viver uma experiência autêntica, para ser verdadeira a minha experiência, para que o meu discurso não desassocie da minha prática, e para que o Deus que eu prego seja o Deus que realmente eu vivencio. Eu quero realmente amar o Senhor e conhecer muito do Senhor. Eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa que estudo, eu sou uma pessoa que leio, eu gosto de ler, eu leio muito, eu leio todos os dias, não tem um dia que eu não tenho meu tempo de leitura.
Eu sou aplicada e disciplinada nisso. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Mais do que conhecer da palavra, saber fazer uma exegese, saber fazer uma hermenêutica, saber fazer uma interpretação, mais do que isso, é o quanto Deus tem de mim nas suas mãos. O quanto Deus pode me pegar como barro moldável. O quanto Deus pode dar a forma que Ele quiser. O quanto eu vou subjugar a minha vontade. Vocês acham que eu não passo guerra com Deus? Vocês acham que existem momentos que eu não quero fazer do meu jeito? Que eu não quero falar aquilo que eu acho que deve ser falado? Que eu quero colocar algumas verdades que estão invisíveis diante dos olhos de vocês? Ah, irmãos, tem momento que eu tenho que ficar assim: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me controla, Senhor, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o zainotinho na veia, olha, está queimando. E a minha vontade é falar tudo o que eu penso que eu quero. Só que Ele tem muito de mim nas mãos. E porque Ele tem muito de mim nas mãos, Ele vai dizer: você vai submeter, você vai se calar, e você vai deixar eu fazer do meu jeito. E do meu jeito, talvez no primeiro momento você fique humilhada. Do meu jeito, talvez no primeiro momento você fique descontente. Mas saiba você que eu tenho meu jeito de fazer sobressair a minha glória e de mostrar e revelar o poder que eu tenho nas minhas mãos. Quando eu olho para essa palavra, eu encontro um homem que Deus tinha muito dele nas mãos. Ele tinha relacionamento. Relacionamento não é uma conversa de corredor. Relacionamento não é um bom dia, boa tarde. Comunhão, irmãos, aliás, melhor, comunhão. Comunhão, irmãos, é relacionamento contínuo. Comunhão é falar de verdades que nós queremos esconder. Nós gostamos muito de viver de máscaras. Essa é uma habilidade minha e sua. Mas comunhão com Deus nos tira do nosso conforto, nos tira para fora e nos faz entender algumas verdades que são importantes. A primeira verdade que eu aprendo quando eu coloco os pés na jornada da comunhão e eu começo a deixar Deus ter mais de mim do que eu mesmo tenho, é aprender que comunhão com Deus nos torna diferente. Você vai ser diferente, meu irmão. Você vai ser esquisito, meu irmão. Você vai ser esquisita. As pessoas vão olhar para você assim: mas aquela mulher é esquisita, hein? Que homem esquisito é aquele ali? Principalmente nós que gostamos de andar falando em línguas na rua, né, gente? A gente fala sozinho, todo mundo acha que nós somos loucos. O que essa mulher está falando essa língua esquisita aí, que ninguém entende, no meio da rua? Mas vamos nós. A questão é, a geração de Noé era mergulhada no pecado. A geração de Noé era mergulhada na mentira, na prostituição, nos abusos, em todos os lados. Só que Noé escolheu um caminho diferente. E foi uma escolha de Noé. E a Bíblia fala justo, íntegro. Porque Noé tinha comunhão. Então o que a comunhão com Deus vai produzir? O que quanto mais perto eu tiver, quanto mais de mim Deus tiver, quanto mais eu ouvir a sua voz, quanto mais Ele imprimir a sua vontade no meu espírito, quanto mais Ele agir e mover, eu vou experimentar caráter transformado. Então, meu querido, minha querida, se você está aproximando do coração de Deus e vivendo uma comunhão real, o seu caráter está sendo profundamente transformado. E quando o nosso caráter começa a ser transformado, a gente precisa fazer um monte de correções. Palavras, ações, colocações. Às vezes a gente tem um hábito de falar que por causa do nosso caráter sendo transformado, nós vamos ter que começar a fazer correções. Olha, é desse jeito aqui. Não, espera aí. É desse jeito aqui. Porque nós estamos sofrendo
transformação, mudança no nosso caráter. Consciência sensível. No meio de uma geração pecadora, a consciência de Noé era sensível, não só para ouvir, mas para obedecer. Eu sempre vou dizer que o maior desafio nem é ouvir. Eu ouço algumas pessoas dizerem assim: eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor. O maior desafio não é ouvir, o maior desafio é obedecer. Obedecer. Porque a obediência é o alinhamento do coração do homem com o coração de Deus. Sem obediência, o coração de Deus e o coração do homem não se alinham. Então, obedecer o Senhor não é tão fácil assim. Porque nem tudo que é permitido para todos vai ser permitido para você. Tem coisas que Deus vai pedir a você que você vai dizer: mas todo mundo pode isso daqui, por que eu não posso? Você não pode por causa do alinhamento que o seu coração está lidando com o coração de Deus. E as exigências, os pedidos, os sacrifícios, as renúncias que Deus nos pede, quando Deus nos pede, Ele não retira o seu pedido. E aí tem coisas que eu já tive que abrir mão. Coisas que me custavam alguma coisa. Mas Deus me solicitou. E o que Deus me solicita, Ele não solicita você. Você está lá sacrificando. Você está lá renunciando e todo mundo curtindo e divertindo. E todo mundo fazendo e desfrutando. E você perguntando: mas por que eu, Deus? E Deus dizendo: o nosso alinhamento é diferente. Mas quem se alinha de forma diferente, vivencia a revelação de Deus também de forma diferente. Então, Deus está levantando uma geração que não vai negociar princípios. Irmãos, as redes sociais, ela está cheia de escândalo de crente. Na TV a gente vê homens que tinham representações fortes no Brasil, sendo questionado o seu caráter, sendo questionada a sua postura. Quantas vezes, eu sou pastora de igreja há mais de 33 anos, vocês não sabem quantas histórias, vocês não sabem quantas verdades que eu me deparo que não chega até vocês. Pessoas que no altar são aparentemente santos, mas são mentirosos, que são traidores, são imorais na sua intimidade, pessoas que no altar representam uma coisa e fora do altar é outra coisa. Eu sempre vou relatar, e se você ainda não comprou meu livro, compra meu livro, que você vai ver muitas experiências ali escritas. Já contei isso para vocês diversas vezes. Tanto é que quando eu coloquei no livro, Rosângela, essa pessoa vai saber que você está colocando ela aí. Eu falei: o que tem? É real? É verdadeiro? Um homem que no altar era o anjo, só faltava asinha para voar. Sabe aquele profeta? Sabe aquele carismático? Sabe aquele homem que todo dia tinha palavra de Deus, tinha revelação de Deus, tinha visão de Deus? Sabe aquele homem que mostrava uma santidade, uma honra diante da igreja? Diante da igreja, eu era a pastorinha amada. Todo mundo admirava o amor que aquele homem tinha por mim. Todo mundo admirava a honra que aquele homem tinha por mim. No altar da igreja. Porque quando nós estávamos sozinhos, ele falava comigo assim: eu quero destruir você. Eu quero ser uma pedra no seu sapato. Eu ainda não te destruí porque eu não encontrei nada na sua moral. Porque o dia que eu encontrar algo na sua moral, eu te destruo. Porque o que eu quero é te destruir. Aquele homem virava para mim e dizia assim: olha, eu sei que você ama a igreja, tem um templo lá em Cariacica que eu construí, e como eu construo esse daqui, eu construo com zelo, eu construo com amor, eu sacrifico tempo, eu sacrifico um monte de coisas para a gente conseguir conquistar o que a gente quer conquistar nesse lugar. E aquele homem olhava, disse para mim um dia assim: eu sei que você ama isso aqui, se relacionando ao templo construído. Eu durmo todas as noites,
pensando em pegar galões de gasolina e queimar tudo isso daqui. Porque se eu queimar tudo isso daqui, eu vou te ver sofrer. Porque eu sei o quanto que você gosta desse lugar. E o que eu quero é te ver sofrer. O profeta, o espiritual, o carismático, aquele que todo dia que subia no altar tinha revelação, tinha profecia, mas era uma máscara. Ele pregava o que não vivia, ele testemunhava daquilo que ele não carregava como autoridade de Deus, palavras mentirosas para defraudar os homens e para conquistar o coração dos homens, para conseguir avantajar a sua vaidade. Está no livro, só não está o nome dele, né, gente? Mas está lá, pode pegar que você vai ver essa história lá. Então eu quero dizer para você, meu querido, consciência sensível. Eu não vou criar um personagem para mostrar para vocês o que eu sou, o que eu não sou. Eu vou ser real. Porque existe uma sensibilidade, eu tenho limitações, eu tenho pecados, eu tenho dores, eu tenho choros, eu tenho fraquezas, mas existe uma sensibilidade em mim, que me leva para a presença de Deus, e Deus tem muito de mim, Deus fala comigo, Deus transforma a minha vida, e Deus usa a minha vida para transformar a vida de um monte de gente. Então é isso que precisa acontecer com você. E chegou o tempo, chegou a estação que Deus vai alinhar o coração da terra com o céu. E esse alinhamento tem a ver com você, tem a ver comigo. Chegou o tempo da geração corrupta ser realmente disciplinada, ser realmente revelada, e Deus levantar os seus sensíveis, Deus levantar os seus quebrantados, Deus levantar os seus instrumentos, para que a glória do Senhor se manifeste na terra, através de você e através de mim. Nós não vamos negociar. Se você tiver que fazer inimizade, faça. Se pessoas precisam deixar de gostar de você, que deixe. Se pessoas querem falar que você é chata, que você é mandona, mandão, que você é arrogante, irmãos, deixa colocar em você, sabe, o rótulo que quiser te colocar. Só não negocie a santidade, só não negocie os princípios de Deus. Não deixe o seu coração de estar sensível, não deixe a sua mente de estar alinhada, porque a estação é separar a geração corrupta da geração santa, e eu e você somos essa geração levantada pela mão do Eterno, e nós não vamos negociar esse princípio na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Porque a comunhão tem o privilégio de nos dar a direção clara. Olha para o texto. Noé recebeu instruções específicas, Deus foi pontual. Porque a comunhão gera sensibilidade à voz de Deus. Gente, eu amo isso. Se eu pudesse, eu só pregava sobre isso. Se eu pudesse pregar todos os domingos do ano, falando a respeito da sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, eu pregaria sobre isso. Vocês iriam enjoar de ouvir. Porque eu sei a diferença que isso faz, porque isso nos direciona em meio ao caos. Isso nos faz ter estratégias sobrenaturais. Que coisa linda! Quando a humanidade não está entendendo, quando o homem está confundido, e você tem estratégias claras, sobrenaturais, da parte do Senhor, e você não está confundido, todo mundo está criticando, questionando e conformado, mas você está seguro, porque a mão do Senhor está com você, e não é só a mão do Senhor, mas a voz do Senhor está te direcionando com clareza. Isso é extraordinário. Aí a gente vê uma verdade.
Vamos dar mais uma glória? O dilúvio veio para todos, não é verdade? O dilúvio veio para todos, mas não atingiu todos da mesma maneira. A casa de Noé estava preservada. A casa de Noé estava sustentada. A casa de Noé estava protegida. Então, o que eu quero dizer? Gente, quem anda com Deus enfrenta a tempestade. Sim, eu enfrento tempestade. Às vezes nós enfrentamos desafios. E às vezes pessoas que nós amamos estão enfrentando desafio, ainda é pior. Porque quando as pessoas que nós amamos estão enfrentando desafio, nós ficamos impossibilitados de tomar decisão. Estava compartilhando com Eliel. O Abner está enfrentando uma luta. E ele tem muito da minha personalidade de ser perseverante, de ser esforçado, de ser batalhador. Mas o sanguinho de Zainote não está lá. Ele é pacífico igual o Ronald. Se for para brigar, ele corre. Nunca brigou na escola, nunca brigou na igreja, não briga. Ele fala comigo assim, eu brigar de jeito nenhum, não perca minha paz de jeito nenhum. Eu até falei com ele assim, ó, se fosse eu, batia o pé, resolvi o problema. Mas cada um tem o seu jeito de lidar. E aí, qual é o jeito de lidar que ele encontra, né, irmãos? Mamãe, vamos orar e jejuar. Aí eu estou nesse feriadão de jejum, irmão, vocês acreditam? Nesse feriadão, né, ele precisa tomar uma decisão muito importante, que vai fazer toda a diferença na vida dele. E aí, nesse feriadão, jejum, vamos jejuar então. Né? Se você não tem essa estrutura de decidir, então vamos orar, e Deus vai falar com você. Isso é maravilhoso. Porque isso instrui a sua casa, isso instrui a sua vida, isso aponta caminho para aqueles que você quer bem. Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite eu quero dizer para vocês, nós vamos enfrentar tempestade sim, só que nós vamos enfrentar diferente. Enquanto o mundo está perdendo a paz, enquanto o mundo está perdendo a honra, e quando o mundo está perdendo a força, nós estamos escondidos no esconderijo secreto do Senhor. A tempestade vem e ela passa, e no meio dela, o Senhor levanta pessoas para nos proteger e para nos abençoar. Mas para isso acontecer, tem que ter escolha. Andar com Deus. E andar em intimidade. Nosso tempo acabou. Eu tenho 4 valores e eu só preguei 2 até agora. Ai, Jesus. Mas eu não vou abusar de vocês não. Irmãos, amanhã, às 19h30, nós vamos ter um momento poderoso aqui. Pastor Tiago é um pastor que está vivendo um tempo ministerial extraordinário, extravagante. Ele é pastor de pastores e ele tem uma igreja muito vibrante, uma igreja apaixonante. Um homem que Deus tem usado com um diferencial extraordinário. Amanhã ele vai estar ministrando para nós aqui às 19h30. E eu gostaria que vocês estivessem aqui, porque nós estamos esperando algo extraordinário da parte de Deus. Na terça-feira, ele vai estar com a nossa liderança. Ele é pastor de pastores, ele é mentor de líderes. Então ele é um cara brilhante. Então na terça-feira, às 17h, ele vai ter um tempo com a nossa liderança. Se você não é líder ainda, mas você deseja participar dessa ministração com esse homem que tem carregado muito de Deus, realmente ele é uma pessoa que tem sido um instrumento habilidoso nas mãos do Senhor, pode vir também. Ah, pastor, eu não sou líder.
quer vir, quer participar, quer receber, quer ser ministrado, venha também, não fique em casa. E na terça-feira também, às 19h30, ele estará conosco. Então, por favor, valorize esse investimento. Amanhã, desfrute do seu dia. Faça o que você deseja fazer. Dorme, vai para a piscina, vai para a cachoeira, vai ler, né? Gente, sabe o que eu vou fazer amanhã? Plantar grama. Amanhã eu vou voltar às minhas raízes, pioa. Já está marcado com o Carlinhos. Carlinhos, feriado amanhã, durante o dia, nós dois vamos plantar grama. Vou lá cuidar da minha chácara. Então, se você quiser plantar grama comigo, você está convidado. Se você quiser cortar bastante grama, pode ir lá e me dar uma força que eu aceito. Eu vou ficar feliz de você ir lá trabalhar, virar peão e pioa comigo. Mas a questão é, aproveite o seu dia, descanse. Faça o que você ama fazer. Eu amo mexer com a terra. Eu amo plantar árvore. Eu amo plantar. Então amanhã eu vou estar fazendo o que eu quero durante o dia. Mas à noite eu vou estar aqui para receber tudo o que o Senhor preparou para nós. Todo o banquete que está preparado para essa casa. Amanhã eu estarei aqui realmente me fartando do mover que Deus vai fazer nesse lugar. Fique em casa não. Vem amanhã para cá, em nome de Jesus. Mas vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá? Ah não, tem que ser expressivo, senão acaba agora. Vocês me dão 10 minutos, amém ou não amém? Precisamos estar em aliança com Deus. Gênesis 6:18. Estar em aliança com Deus. Noé, andando debaixo de um anúncio de sentença sobre a terra. Deus libera a palavra diferente para Noé. Vocês estão entendendo o mistério? Tem uma sentença sobre a terra, mas sobre Noé e a sua casa, a palavra é diferente. É isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, podem ter uma sentença para a nação brasileira, pode ter uma sentença para o estado de Minas Gerais, pode ter uma sentença para Muriaé, mas a igreja central está debaixo de uma palavra diferente. E a palavra diferente do coração de Deus para nós é ano de avançar, é ano de colher lugares que você sonhou e ainda não conquistou. Você vai colocar a planta dos seus pés e você vai ver a bênção do Senhor. Porque a aliança traz um benefício. E qual é o benefício que a aliança traz? Lembra? Nos distingue espiritualmente. Você é diferente. Nos conecta com o propósito de Deus. Alinha o seu coração ao coração do Senhor. E nos posiciona como instrumento de Deus. Quando você decide viver em aliança com Deus, a sua vida deixa de ser comum. Ontem nós fomos pregar lá em Espera Feliz. Aí as meninas levaram uma coça de história, né, Stephanie? Pensa, 2 horas, uma história emendada na outra. Eu não deixava elas nem respirarem, de uma já passava para outra. E aí, indo para lá, né, a gente conversando, qual era o meu projeto de vida? Uma vida muito comum. Morar num cantinho de roça e ser mãe de 3 filhos, só isso. Era só o que eu queria. Mas uma aliança com Deus. Uma aliança. Uma aliança com Deus me tomou pelas mãos e me fez sair do estado que eu estava para me tornar instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor quer que você deixe de ser comum, meu irmão. Porque o Senhor tem algo muito lindo para fazer com você e através de você. Então, Deus está separando você para viver realmente algo que você ainda não imaginou. A Stephanie me perguntou, você imaginava? Eu falei assim, Stephanie, eu nem conhecia Jesus. Como eu ia imaginar? Eu nem conhecia Jesus. O meu mundinho era aquele ali.
Eu não podia imaginar o que Deus iria fazer. Então, meu querido, o dilúvio veio para todos, mas a família de Noé estava protegida. A nação estava sob sentença, mas a família de Noé estava debaixo de presença, segurança e poder. Então eu quero dizer para você, quem está em aliança pode enfrentar tempestade, mas nunca vai submergir. É isso que eu quero que você tome posse nessa noite. Você vai voltar para casa dizendo para suas tempestades: você vai passar, eu vou me manter de pé, eu vou continuar firme, eu vou ter colheitas abundantes, porque tem uma sentença sobre a terra, mas eu tenho uma palavra diferenciada para essa estação. Aí tem um convite muito forte, e esse convite eu estou entendendo que é o movimento que Deus está querendo fazer com a gente no final desse, né? Não final, né? Esse início de semana. Se nós estivéssemos em Israel, hoje seria o primeiro dia normal da semana. Todo mundo trabalhando, banco funcionando. Lá é tudo diferente daqui. Mas para esses dias, eu não sei se você participou das nossas 12 horas de adoração domingo passado. Mas, irmãos, pensa em algo simples e poderoso. Simples e poderoso. Eu não sei para os outros que estavam aqui, mas eu fui plenamente revigorada. Eu fui plenamente fortalecida. Pode parecer 50 demônios que eu dou conta. Estou cheio de graça e poder. Não vi anjo voando, não teve palavra profética liberada, não teve visão proclamada, mas teve presença sobrenatural, extraordinária de Deus, falando ao seu espírito, te revelando coisas novas e te convidando a uma posição muito clara para você viver o que Ele prometeu. E no meu espírito hoje, o que está gritando é que Deus está te chamando para sair da superficialidade. Então, quando domingo passado nós estávamos expostos a esse tempo de adoração, haviam ondas de moveres de Deus. Vocês que estavam aqui, vocês entenderam isso? Haviam ondas de moveres de Deus. E quando nós éramos envolvidos por aquela onda, nós éramos profundamente impactados no nosso espírito. Ninguém precisava colocar a mão sobre nós. Ninguém precisava orar para nós. Ninguém precisava liberar a palavra para nós. Era o próprio Espírito Santo ministrando ao nosso espírito e nos fortalecendo para as guerras que vamos ter que vencer durante esse ano. E aí, o que eu sinto no meu espírito é que Deus está te convidando para um compromisso mais profundo. Da mesma forma que nós nos expomos domingo passado para um tempo extravagante na presença do Senhor, hoje, amanhã e terça-feira, uma posição dizendo: eu estou fazendo uma escolha, e a minha escolha é viver em aliança com Deus, e é carregar tudo que a aliança libera sobre mim. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.